Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer esse body maiô em crochê. Eu fiz ele no tamanho P, mas durante o vídeo eu passo também os outros tamanhos pra vocês. Esse foi o primeiro body que eu fiz, então eu achei ele bem fácil, bem simples de fazer. E eu utilizei a linha Cleia, só que eu utilizei ela em fio duplo, tá? Eu achei que ficou bem legal a textura do fio. E então, se vocês quiserem também, pode usar a linha Anne, a linha Charme, a linha Verão também vai ficar legal. Mas eu usei a linha Cleia em fio duplo. Vamos começar então? Nós vamos iniciar então pela parte de cima. A gente vai pegar o nosso fio, vamos fazer um nó. E após fazer o nó, é só subir as correntes. Eu vou deixar aqui na tela para vocês os centímetros de cada tamanho. Então, façam as correntinhas até chegar ao centímetro do tamanho que você estiver fazendo, tá? Então, aqui eu já vou fazendo as correntinhas e vou medindo para ver se tá certo o tamanho. Vai medindo com a fita métrica. E aqui, então, após chegar ao tamanho desejado, a gente vai subir mais 2 correntes para dar início à próxima carreira. Aqui a gente vai pular as 3 primeiras correntes, vamos na 4ª correntinha, introduz a agulha e faz um ponto alto. Vamos na próxima corrente de base e faz um ponto alto. Próxima, um ponto alto. Para essa carreirinha, a gente vai fazer um ponto alto para cada corrente de base até chegar lá no final. Chegando ali no final, eu já fiz um ponto alto na última corrente. A gente vai colocar ali na última correntinha mais 2 pontos altos. Ou seja, vamos ficar no total com 3 pontos altos dentro da última corrente, tá? Feitos os 3 pontos, nós vamos fazer 2 correntes, volta nessa mesma corrente de base e faz mais 3 pontos altos. Isso serve para a gente poder virar e começar a outra carreirinha do outro lado. Feito isso, nós vamos no próximo ponto de base, na próxima correntinha de base e faz um ponto alto. Faz isso já escondendo aqui esse fio que a gente tem solto, já para ir arrematando. Próxima corrente de base, faz um ponto alto. Próxima, um ponto alto. Então, é a mesma coisa, vamos fazer um ponto alto para cada corrente de base até chegar lá na última. Chegando, então, no último ponto, a gente terminou a primeira carreira, vamos agora para a próxima. Aqui a gente vai subir 3 correntes, vira, a gente vai no próximo ponto de base e faz um ponto alto. Próximo ponto de base, faz um ponto alto. Aqui nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá naquele espacinho daquelas 2 correntes. Então, até chegar ali em cima, nesse espacinho que a gente tem ali de correntes. Cheguei aqui na parte de cima, fiz até o último ponto antes daquelas correntes. Aqui dentro desse espaço, nós vamos colocar 2 pontos altos. Faz 2 correntes, volta nesse mesmo espaço e faz mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço.
Feito isso, vamos continuar a fazer. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Então, continua fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar lá no final. Chegando aqui no final, a gente terminou a segunda carreira, vamos para a próxima, onde é a mesma coisa. A gente sobe 3 correntes, vira e vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base seguinte, até chegar lá em cima naquela parte do espaço, onde lá a gente vai colocar 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro do espaço e depois continua fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, você pode ver que a sequência que a gente vai fazer é a mesma que a gente fez na carreira anterior. A gente vai seguir, então, fazendo essas carreiras até chegar ao tamanho desejado. Vou deixar aqui para vocês os centímetros. É o mesmo para o comprimento e para a largura, tá? Então, tanto no comprimento quanto na largura vai dar esse mesmo centímetro, esse mesmo tamanho. Então, façam aqui essas carreiras até chegar a esses centímetros, tá? Vou fazer o meu e vou fazer também mais um, a gente tem que ter 2, né, iguais. Então, vou fazer aqui os 2 e já volto com vocês. Então, aqui eu terminei as duas partes de cima, fiz elas com o mesmo tanto de pontos e o mesmo tanto de carreiras, tá? Agora, a gente vai fazer aqui a união dessas duas partes. Então, aqui, após terminar a segunda parte, não corta o fio, tá? A gente vai fazer aqui algumas correntes. Eu vou fazer apenas 5 correntinhas para dar de espaço entre uma parte e outra. Se quiser fazer mais, pode fazer, mas eu acho que 5 já é suficiente. Aí, nós vamos na próxima parte, na outra parte, vamos ali no último ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo. Aí, aqui você já pode cortar o fio e arrematar. A gente só vai fazer essa partezinha, essa parte de corrente, só para fazer a união entre uma parte e outra, olha só. Aqui deu uns 2 centímetros, 2,5, tá? Agora, a gente vai fazer um nó no fio. E vamos fazer aqui uma base debaixo dessa parte. Então, vira aqui para esse lado. Então, aqui na parte de baixo, a gente vai ali no primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixo. Sobe 2 correntes. Eu já vou fazer já escondendo esses 2 fios que a gente tem solto para já ir arrematando. Nós vamos no próximo ponto, introduz a agulha dentro do ponto e faz um ponto alto. Vamos no próximo ponto de união entre uma carreira e outra e faz um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto de união entre uma carreira e outra, faz um ponto alto. Vai fazendo aqui, então, um ponto alto para cada pontinho aqui de base, até chegar ali na ponta, naquela parte que tem as correntes, tá? Cheguei, então, aqui na ponta, aqui na parte das correntes. Aqui nas correntes é bem fácil, a gente vai fazer apenas um ponto alto para cada correntinha. Aqui a gente tem 5 correntes, então vamos fazer aqui 5 pontos altos. Faz isso já escondendo esse fio que a gente tem solto, pra já ir arrematando e não deixar nada pra depois, tá? Então já faz tudo de uma vez.
Feito então aqui os pontos altos em todas as correntes, a gente vai fazer agora os pontos altos para essa segunda parte aqui, onde é a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Faz um ponto para cada ponto de base e um ponto para cada ponto de união entre uma carreira e outra, tá? Aqui pode ser meio difícil de encontrar, se você quiser colocar também o ponto alto no espaço, também pode, tá? Vou fazer então ali até a ponta e já volto com vocês. Terminei então aqui toda a minha carreira de pontos altos e arrematei todos os fios que estavam pelo caminho, tá? Pra ficar mais fácil. Agora a gente vai começar o desenho do nosso body, então a gente vai começar a fazer os blocos. Aqui a gente vai subir 3 correntes vira. Nós vamos no próximo ponto de base, faz um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto, ficando com o primeiro bloco de 3 pontos. Vamos fazer 2 correntes. Nós vamos pular 2 pontos de base e no próximo faz um ponto alto. Próximo ponto faz um ponto alto e no próximo terceiro ponto alto, ficando com o segundo bloco de 3 pontos. Feito isso, nós vamos fazer 2 correntes. Pula 2 pontos de base e no próximo volta a fazer, né, o bloco de 3 pontos. Então, para os próximos 3 pontos de base, faz 3 pontos altos. A gente vai seguir essa sequência por toda a carreira até chegar no final. Então, vai ser 3 pontos altos e 2 correntes. 3 pontos altos e 2 correntes. Sempre pulando 2 pontos de base entre um bloco e outro, tá? Vamos fazer assim até o final e eu já volto com vocês. Fiz aqui, então, toda a minha carreira de blocos. Agora, a gente vai para a próxima. Aqui, no início, nós vamos subir 3 correntes, que correspondem à altura de um ponto alto, e mais 2 correntes de espaço, 5 correntes no total. Aqui, a gente vai para o primeiro espaço de correntes e vamos fazer um bloco de 3 pontos altos dentro desse espaço. Faz 2 correntes. Pula esses pontos, vai para o próximo espaço e faz mais um bloco de 3 pontos altos dentro do espaço. Faz 2 correntes, próximo espaço, mais 3 pontos altos. Então, essa carreira aqui é bem simples. É apenas fazer 3 pontos altos para cada espaço e eles separados por 2 correntes, tá? Vou fazer até o final. Então, fiz toda a minha carreira, eu cheguei ali no último espaço e vou finalizar junto com vocês. Após fazer aqui o último bloco, nós vamos fazer 2 correntes. Vamos no último ponto do bloco da carreira anterior, naquelas correntinhas, então é na terceira corrente, e faz um ponto alto. Para a próxima carreira, a gente vai continuar com essa mesma sequência de blocos, não muda nada. Só que no início aqui tem uma diferença. A gente sobe 3 correntes, vira. Nós vamos para o próximo espaço e faz apenas 2 pontos altos, tá? Porque a gente já conta essas correntinhas como um ponto. Faz 2 correntes, aí inicia a sequência novamente. Próximo espaço faz 3 pontos altos. Seguido de 2 correntes. No próximo espaço, mais 3 pontos altos. Então, a sequência é a mesma, tá? Faz 3 pontos altos para cada espaço, todos separados por 2 correntes. Terminei, então, aqui toda a minha carreira. Cheguei aqui no final, até o penúltimo espaço. Fiz o último bloco de 3 pontos e as 2 correntes. No último espaço, nós vamos colocar apenas 2 pontos altos no espaço. Vamos contar essas correntinhas que a gente tem aqui, ó. A gente vai contar de baixo para cima. Na terceira corrente, nós vamos fazer um ponto alto, completando assim a carreira. Agora sim, a gente vai começar a mudar a sequência, tá? Então, preste bem atenção. Nós vamos fazer no próximo ponto, um ponto baixíssimo, próximo, um ponto baixíssimo, e dentro do primeiro espaço faz um ponto baixíssimo. Vamos começar a carreira por aqui.
Vamos subir 3 correntes, volta nesse mesmo espaço, faz mais 2 pontos altos, ficando com o primeiro bloco. Faz 2 correntes, próximo espaço, mais um bloco de 3 pontos. A gente vai fazer 3 pontos altos para cada espaço, até a gente tiver no total de 5 blocos de 3 pontos, tá? Porque daí nós vamos ter aqui a gente vai começar a fazer aquele desenho do losango, tá? Então, a gente tem que ter aqui os 5 blocos certinho. Fiz aqui, então, 5 blocos. Agora, a gente vai fazer, após fazer o 5º bloco, nós vamos fazer 5 correntes. A gente vai pular um bloco e no próximo, a gente vai no ponto do meio dele e faz um ponto alto no ponto de base do meio, tá? Faz novamente 5 correntes. Aqui a gente vai pular um espaço e no próximo faz 3 pontos altos. E volta agora a fazer a sequência novamente de 2 correntes e no espaço 3 pontos altos. Nós vamos fazer aqui até o último espaço, certo? E vai dar um total de 5 blocos aqui nessa parte agora. Ou seja, a gente fez 5 blocos no início, um ponto alto e mais 5 blocos aqui. Caso o seu tenha mais quantidade de blocos, aí não vai dar 5 certinho, vai dar um pouco mais. Aí você vai ter que fazer a conta da quantidade de espaços, vai ter que dividir por 2, tira ali os 2 espaços que a gente não usa, e o resultado que der é o tanto de blocos que a gente vai ter para cada lado, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida nessa parte, deixa aqui nos comentários, falando a quantidade de blocos que o seu deu, aí eu faço a conta para vocês e falo, tá? A quantidade de blocos que você vai ter que fazer aqui para cada parte. Talvez fique meio confuso de entender, mas é bem facinho. É só pegar a quantidade de espaços que tem, divide por 2, diminui 2 e o tanto que der é o tanto de blocos que a gente vai fazer para cada lado. Enfim, se você não entendeu, deixa nos comentários que eu faço a conta para vocês e falo a quantidade de blocos que você vai ter que fazer para cada lado, tá? Chegando aqui no final, a gente vai fazer os 3 pontos até o último espaço e vamos deixar assim, tá? Termina a carreira dessa forma. Aqui eu vou virar. E a gente vai caminhar com ponto baixíssimo novamente, igual a gente fez na carreira anterior, até chegar ali dentro do primeiro espaço. Vamos fazer 3 correntes, volta nesse mesmo espaço e faz mais 2 pontos altos. Faz 2 correntes, vamos no próximo espaço e faz 3 pontos altos. E vai seguindo assim até o último espaço ali, antes daquelas 5 correntes, tá? Aí vai dar no total de 4 blocos de 3 pontos. Já tô quase chegando aqui, eu tô fazendo o terceiro bloco agora. 3 pontos altos, 2 correntes, próximo espaço, 3 pontos altos. Aí aqui eu já fiz então os 4 blocos. Fiz ali então os 4 blocos, que vai dar antes daquele ponto alto que a gente tem.
Aqui nessa parte nós vamos fazer 5 correntes. Nós vamos naquele ponto alto de base que a gente tem ali sozinho, tá? E nele a gente vai colocar 3 pontos altos, todos dentro desse mesmo ponto de base, tá? Aqui a gente vai começar a aumentar o losango, por isso que a gente vai fazer 3 pontos. Feitos 3 pontos, faz 5 correntes. Pula esse primeiro espaço aqui das 5 correntes, vamos para o próximo espaço de 2 correntes e começa a fazer os blocos de 3 pontos de novo. Então, continua fazendo 3 pontos altos no espaço, 2 correntes, 3 pontos altos no espaço e 2 correntes até o final. Consequentemente, a gente vai ficar aqui com mais 4 blocos. Então, você pode ver que nos dois lados a gente fica com a quantidade de blocos iguais, tá? Fiz então aqui até o final os blocos. A gente vai continuar então aqui, vamos passar para a próxima carreira. A gente vai fazer um ponto baixíssimo para os 2 pontos seguintes. Então, a gente vai caminhar aqui com o ponto baixíssimo. Chegando no espaço, faz também um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntes, volta nesse mesmo espaço e faz mais 2 pontos altos. 2 correntes, próximo espaço, 3 pontos altos. Faz 2 correntes, próximo espaço, 3 pontos altos. Faz isso até chegar no último espaço antes daquelas 5 correntes. No meu caso aqui, eu já cheguei, então eu fiquei apenas com 3 blocos, tá? Cheguei ali naquelas 5 correntes, vamos fazer também 5 correntes. Naqueles 3 pontos altos que a gente tem em seguida, a gente vai fazer um aumento, tá? Então, a gente vai no primeiro ponto dos 3 e vamos colocar 2 pontos altos nesse primeiro ponto, ficando com um aumento. Próximo ponto faz apenas um ponto alto. E no próximo ponto, a gente vai fazer 2 pontos altos, ficando com o segundo aumento. Então, a gente fez um aumento para cada lado, tá? Vamos fazer 5 correntes. Nós vamos no próximo espaço de 2 correntes e volta a fazer aqueles blocos de 3 pontos. Então, vai fazer 3 pontos altos para cada espaço, separados por 2 correntes, até chegar no último. Cheguei então ali no último, agora a gente ficou com 3 blocos de cada lado. Como agora eu ainda não quero diminuir para ficar apenas com 2 blocos de cada lado, a gente não vai diminuir nenhum dos lados da próxima carreira, tá? Então, após chegar aqui, após você ficar com 3 blocos apenas a cada lado, a gente não vai diminuir mais. Então, aqui a gente vai subir 5 correntes. Vira. Nós vamos no próximo espaço e faz 3 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes.
Próximo espaço, 3 pontos altos. Nessa parte aqui, a gente vai ficar com apenas 2 blocos, mas a gente não diminuiu, tá? Vocês vão perceber isso na próxima carreira. Vamos fazer 5 correntes. E aqui, nesses pontos, a gente vai fazer a mesma coisa. No primeiro ponto aqui desses 5, a gente vai fazer um aumento. Então, coloca 2 pontos altos no primeiro ponto de base. Para os próximos pontos, faz um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no penúltimo. Fiz então até o penúltimo. Chegando ali no último ponto, a gente vai fazer mais um aumento. Coloco então 2 pontos altos no último ponto de base. Ficamos com um aumento de cada lado, tá? Vamos fazer 5 correntes. No próximo espaço de 2 correntes, faz 3 pontos altos. Faz 2 correntes e no próximo espaço faz 3 pontos altos. Chegando nessa parte, nós vamos fazer mais 2 correntes. A gente vai no último ponto de base daqueles 3 pontos que a gente tem da carreira anterior, é na terceira correntinha, né, no último ponto, e faz um ponto alto, finalizando então essa carreira. Para a próxima carreira, nós vamos subir 3 correntes. Vira. Nós vamos vir dentro desse primeiro espaço e faz 2 pontos altos. Faz 2 correntes. No próximo espaço, 3 pontos altos. Então, você viu que a gente ficou aqui com mais 2 blocos de novo. Então, a gente não diminuiu nada, tá? A gente apenas repetiu a carreira anterior. Aqui nós vamos fazer 5 correntes. E aqui nessa parte a gente faz a mesma coisa, coloca um aumento para o primeiro ponto e para o último. Nos pontos do meio a gente faz apenas um ponto alto para cada um deles. Feito isso, nós vamos fazer 5 correntes. Nós vamos para o próximo espaço de 2 correntes e faz 3 pontos altos. Duas correntes. Aqui nesse último espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos dentro do espaço. E aqui na terceira correntinha, a gente faz um ponto alto. Terminamos aqui, então, essa carreira. Agora, a gente vai repetir essas 2 carreiras anteriores. Então, essas 2 carreiras que a gente acabou de fazer, a gente vai fazer elas novamente, tá? Então, nós vamos fazer 5 correntes. No próximo espaço, faz 3 pontos altos. A diferença é que aqui agora a gente tem apenas um bloco, tá? Na outra a gente tinha 2 blocos.
mas é a mesma coisa praticamente. Vamos fazer 5 correntes, 2 correntes, perdão, e aqui na terceira corrente do próximo bloco faz um ponto alto. Agora sim, faz 5 correntes. Aqui nesses pontos do losango, nessa parte aqui central, a gente faz a mesma sequência. No primeiro ponto e no último ponto, a gente vai fazer um aumento para cada um deles, tá? E aqui na parte central, nos outros pontos do meio, faz apenas um ponto alto para cada um deles. Feito isso, nós vamos fazer 5 correntes. A gente vai aqui nesse próximo bloco, no primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Faz 2 correntes. Vamos dentro do próximo espaço e faz 3 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes e aqui no próximo bloco, no terceiro ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Feito isso, vamos agora para a próxima carreira, onde vai ser a última carreira que vai ter esses 2 blocos aqui. Sobe 3 correntes, vira. Vamos no primeiro espaço aqui, faz 2 pontos altos, ficando com o primeiro bloco. Faz 2 correntes. Próximo espaço, 3 pontos altos. Vamos fazer 5 correntes. E aqui nessa parte do losango, a gente faz a mesma sequência. Para o primeiro ponto e para o último, a gente vai fazer um aumento. Para os pontos do meio, a gente faz apenas um ponto alto para cada um deles. Terminei então aqui o losango. Agora nós vamos fazer 5 correntes. Nós vamos para o próximo espaço de 2 correntes e faz 3 pontos altos. Nós vamos fazer 2 correntes. No último espaço, a gente vai fazer 2 pontos altos. E aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima, faz um ponto alto. Bom, a gente tá quase terminando aqui, agora a gente vai para a última carreira. Aqui a gente vai virar. Nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o primeiro espaço. Sobe 3 correntes, volta dentro do espaço, faz mais 2 pontos altos. Agora a gente vai ficar com apenas um bloco. Faz 5 correntes. Aqui na parte do losango continua a mesma sequência. No primeiro ponto e no último faz um aumento e nos pontos do meio faz um ponto alto para cada um deles.
Feito isso, vamos fazer 5 correntes. Nós vamos no próximo espaço de 2 correntes e faz 3 pontos altos. E aqui você pode cortar o fio e corta ele um pouco maior, tá? Não arremata, porque depois a gente vai fazer aqui a união dessa parte com a outra. Então, essa sequência aqui de blocos e do losango que nós fizemos aqui, a gente vai repeti-la na parte de baixo, tá? Então, se você quiser escrever no caderno certinho, ou você pode fazer olhando mesmo, não tem problema. Mas a mesma sequência que a gente fez aqui, a gente vai fazer também pra parte de baixo. É a mesma coisa, tá? Então, agora a gente vai passar pra parte de baixo, deixar essa parte aqui separada, que a gente já vai voltar a usar ela. Pra parte de baixo, se você quiser, você pode usar o nosso molde da calcinha, que já tem aqui o tamanho certinho, é só você ir fazendo pelo molde, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, aqui logo abaixo do vídeo, tá? É só clicar ali no link, que vai estar escrito molde, aí tem os tamanhos, pode clicar no link do seu tamanho que você tá fazendo. Aí é só baixar e imprimir e usar como molde para fazer a calcinha. Eu vou usar aqui esse molde mais ou menos, tá? Porque, como assim mais ou menos? É porque eu vou fazer um pouco maior. Então, eu vou fazer a parte de trás um pouco maior, em relação à largura e ao comprimento também. E a parte da frente eu vou fazer um pouco menor. Pouca coisa, tá? Não é muito. Geralmente a parte de trás da calcinha é maior, né? Então, se você quiser fazer assim também, ou se quiser pode seguir o molde certinho, tá? Aí é só fazer conforme o molde. Mas eu vou fazer um pouco maior, tá? Vamos lá, então. Então, aqui a gente vai pegar o nosso fio, vamos fazer um nó. E vamos fazer as correntinhas. As correntes aqui correspondem à base ali, então corresponde a 5 centímetros que tá no nosso molde. Aí só fazer as correntes e medir, e ir medindo ali, tá? Pra ver se tá certinho ali o tamanho do molde, ó. Então, vai fazendo as correntes e mede ali aquela base, tá? A parte de baixo. Feito, então, ali o tamanho certinho, a gente vai... Feito ali o tamanho certinho, a gente vai subir mais 2 correntes pra começar a primeira carreira, tá? Nós vamos pular 3 correntes e na quarta faz um ponto alto. Próxima corrente de base faz um ponto alto. Aqui a gente vai fazer apenas um ponto alto para cada corrente de base até chegar lá no final. Cheguei então ali no final, já tô ali medindo no molde pra ver se tá certo. Ó, ficou certinho ali do tamanho da base. Agora a gente vai subir 3 correntes. Vira. Vamos pro próximo ponto de base e faz um ponto alto. Próximo ponto faz um ponto alto. Vai fazer então aqui um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no final. Cheguei então ali no final, agora é só medir no molde. Agora a gente vai continuar com essas carreiras de pontos altos, até chegar ali naquela marcação que a gente tem em seguida. Então, continua com as carreiras, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, tá? Até chegar ali naquela marcação. Vou fazer então o meu e já volto com vocês. Então, aqui fiz então todas as carreiras, ó, você pode ver que eu já cheguei ali naquela marcação do molde. Agora, o molde vai começar a aumentar
Então, a gente faz isso junto com ele. Então, aqui, ó, a gente vai subir 3 correntes, vira, volta aqui nesse mesmo ponto das correntes e faz mais um ponto alto, ficando com um aumento. Para os próximos pontos, vamos fazer um ponto alto para cada um deles até chegar lá no penúltimo. Chegando então ali no penúltimo ponto, a gente vai fazer um aumento aqui no último. Então, coloca 2 pontos altos no último ponto de base. Então, a gente ficou com um aumento no início e com um aumento no final. Então, aqui já vai aumentando os lados, tá? Para ir seguindo ali o molde. Vai fazendo assim, então, conforme o seu molde pede, ou se você quiser fazer ele maior. Agora que como eu já tenho a minha base, eu não vou mais usar aqui o meu molde, porque como eu falei, eu vou fazer ele um pouco maior que ele. Então, eu já posso aqui retirar o meu molde aqui pra gente poder ir fazendo as carreiras conforme a gente quer. Ou você pode fazer seguindo o molde também, não tem problema. Vou subir 3 correntes, vira. Vamos voltar nesse mesmo ponto e faz um ponto alto, ficando com um aumento aqui no início. Para os próximos pontos, vamos fazer um ponto alto para cada um deles, até chegar lá no penúltimo. Chegando aqui no penúltimo, a gente vai fazer um aumento para o último ponto. Então, a gente vai fazer 2 pontos altos para o último ponto de base. Então, para essa carreira, a gente fez novamente um aumento no início e um aumento no final. Para a próxima carreira, eu já acho que não precisa de um aumento, tá? Senão vai aumentar muito. Então, para a próxima carreira, eu vou fazer apenas um ponto alto para cada ponto de base, sem nenhum aumento no início. Então, aqui eu subo 3 correntes, viro, vou para o próximo ponto e faz um ponto alto. Aí é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto. Então, é assim que a gente vai fazer essa parte da calcinha, essa parte de baixo. Você pode seguir a sequência de carreira seguinte. Por exemplo, você pode fazer 2 carreiras com aumento, uma carreira sem aumento. Aí, novamente, 2 carreiras com aumento, uma carreira sem aumento. Então, você pode seguir essa sequência. Ou você pode seguir o molde, tá? Conforme o molde vai pedir o aumento, você faz. Quando ele não pede, você não faz. Então, você pode seguir o desenho aí do seu molde, ou você pode fazer ele maior, se você preferir, igual ao meu caso, por isso que eu não tô seguindo, tá? Então, para aumentar, é só fazer aumento. Para continuar com o mesmo tamanho, faz uma carreira sem aumento, tá? Você vai fazendo, então, a sequência que você deseja, tá? Vai fazer, então, até um certo tamanho. Eu vou deixar aqui na tela os centímetros, mas se você quiser, você pode fazer os centímetros do molde, tá? Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Então, aqui, ó, como eu falei, você pode fazer até essa linha aqui, até essa última linha do molde, tá? Igual eu fiz. Ou você pode fazer ele maior, daí é só seguir os centímetros que eu deixei pra vocês na tela, ó. Aqui eu fiz, então, até a última linha ali do molde. Olha só o tamanho que ficou. Você pode ver que ele ficou um pouco maior do que o molde, como eu falei que ia fazer, mas não tanto, tá? Ficou só um pouco maior. Agora a gente vai fazer agora a segunda parte. Então, a gente não vai mais precisar do molde, porque a gente vai seguir essa parte que a gente fez. A mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer para outra parte, porque as duas têm que ficar iguais. Então, aqui eu vou pegar o meu fio, vou fazer um nó. Nós vamos ali no primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixo. Sobe 2 correntes. Já vou fazer essa carreira arrematando esses 2 fios que a gente tem soltos, tá? Pra não ficar pra depois a gente fazer tudo de uma vez. A gente vai no próximo ponto de base e faz um ponto alto. No próximo ponto, faz um ponto alto.
Aqui a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, lembrando que a quantidade de pontos tem que ser igual dessa carreira que a gente tem aqui de base, tá? Então, se eu tiver 11 carreiras ali, 11 pontos, eu tenho que fazer também aqui 11 pontos altos, tá? Vou fazer ali até o final. Cheguei então ali no final, a gente vai fazer agora mais uma carreira dessa, então a gente sobe 3 correntes, vira. Próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Próximo ponto, faz um ponto alto. Aqui a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final. Fiz então aqui até o final. Lembra que lá no início da primeira parte, a gente fez quatro carreiras assim? Então, a gente fez as primeiras carreiras sem aumento. Essas duas carreiras que a gente acabou de fazer correspondem àquelas carreiras lá. Então, você pode ver aqui, ó, ele dobrado, que ele vai ficar do mesmo tamanho certinho que a parte de trás. Então, a gente vai apenas repetir. Como lá no meu início eu fiz 4 carreiras sem aumento, eu vou fazer também aqui 4 carreiras sem aumentos. Eu já fiz 2, vou fazer mais 2 carreiras sem aumentos, ou seja, vou colocar um ponto alto para cada ponto de base nas 2 carreiras seguintes, tá? Então, vou fazer aqui as 2 carreiras e já volto com vocês. Terminei então aqui as 4 carreiras de pontos altos, eu vou dobrar para vocês verem melhor, olha só. Então, é a mesma coisa que a gente fez ali na parte de trás, tá? Agora a gente vai começar a fazer os aumentos. A mesma sequência que a gente fez na carreira na primeira parte, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer uma carreira de aumento. Então, faz 3 pontos altos, 3 correntes, perdão, vira. Volta nesse mesmo ponto e faz um ponto alto, ficando com um aumento no início. Agora vai fazer um ponto alto para cada ponto de base seguinte, até chegar lá no penúltimo. Chegando ali no penúltimo, a gente vai fazer ali no último ponto um aumento também. Então, coloca 2 pontos altos no último ponto dessa carreira, ficando então com um aumento no início e um aumento no final. Vou dobrar aqui novamente para vocês verem, ó. Essa primeira carreira que a gente fez de aumentos é a primeira carreira que a gente fez lá na primeira parte. Então, a gente tá repetindo a sequência que a gente fez, tá? Agora é só repetir as próximas carreiras. Só que aquelas 2 últimas carreiras a gente não vai fazer, tá? Então, vamos fazer aqui todas as carreiras certinhas, até sobrarem 2 carreiras lá da primeira parte, tá? Vou fazer o meu e já volto com vocês. Terminei então aqui, ó, a parte da frente. Como eu falei, eu deixei aquelas 2 últimas carreiras sem fazer, então ele vai ficar assim, atrás fica maior e a frente fica menor, tá? Ele vai ficar dessa forma mesmo. Agora a gente vai começar então a fazer aquela sequência de blocos. Então, aquela mesma sequência que a gente fez lá na parte de cima, a gente vai fazer aqui. Só que para isso a gente precisa aumentar a nossa base, tá? Então, aqui eu fiz algumas correntes. E o tanto de correntes que a gente vai fazer vai ser diferente para cada tamanho, tá? Então, a gente vai pegar lá a nossa primeira parte, que foi a parte de cima que a gente fez.
nós vamos contar a quantidade de pontos altos que a gente fez. Lembra que a gente fez lá aqueles 2 bojos, certo? Depois a gente uniu os 2 bojos. Depois disso a gente fez uma carreira de pontos altos, certo? Então a gente vai contar quantos pontos tem aquela carreira. Então conta a quantidade de pontos que a gente vai ter naquela carreira de pontos altos. Feito isso, você reserva esse número, então marca esse número em algum lugar, deixa marcadinho. Agora você vai vir aqui para a parte da calcinha, na parte da frente. Nessa última carreira que a gente fez, você vai contar quantos pontos tem essa última carreira, tá? Conta quantos pontos tem e marca. Agora sim a gente vai vir para a calculadora. Então a gente vai pegar lá o nosso primeiro número, né? Que a gente marcou. E vamos fazer ele menos esse último número. Ou seja, a gente vai pegar o tanto de pontos que tem lá naquela parte de cima e vamos fazer ele menos o tanto de pontos que tem essa parte aqui da calcinha, tá? Então a gente vai fazer uma subtração, tá bom? Feito isso, nós vamos dividir o resultado por 2. Então, o resultado que deu nessa subtração, a gente vai dividir por 2. Feito isso, o resultado que você tiver é o tanto de correntes que você vai fazer, tá? Então, pode ser um pouco complicado, mas se você tiver uma calculadora do lado, fica mais fácil, tá? Aí faz a conta certinho, marcando os números, marcando a quantidade de pontos. Faz isso que é bem fácil, não é tão complicado assim, tá? Então, você faz primeiro a subtração e depois a divisão. O resultado que der dessa divisão é o tanto de correntes que você vai fazer aqui, tá? Para vocês entenderem melhor, essa parte aqui tem que ficar com o mesmo tanto de pontos que tem a parte de cima. Então, por isso que a gente tem que fazer essa subtração, tá? Vamos continuar então. Feito então aqui as correntes certas para o seu tamanho, a gente vai vir aqui na parte da calcinha, na última carreira, no primeiro ponto que nós temos ali, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Aí você pode cortar o fio e arrematar. Então, aqui a gente já deixou essa parte pronta para na hora que a gente voltar com a carreira. Bom, feito isso, a gente vai fazer agora as correntes desse lado, só que esse lado é mais fácil porque a gente já tem ali nosso fio. Então, aqui o mesmo tanto de corrente que a gente fez daquele lado aqui, a gente vai fazer aqui, o mesmo tanto, tá? Feita então as correntinhas, agora a gente já tem as correntes dos dois lados, certo? A gente vai fazer agora a carreira de pontos altos. Então, a gente vai subir aqui 2 correntes para fazer a próxima carreira. Vamos pular as 3 primeiras correntes, vamos na 4ª correntinha e faz um ponto alto. Nós vamos para a próxima corrente e faz um ponto alto. Próxima corrente, um ponto alto. Aqui nós vamos fazer um ponto alto para cada correntinha até chegar lá na última. Feito então aqui todas as correntes, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base seguinte, tá? Então, essa parte aqui é mais fácil.
E depois a gente vai ter as correntinhas do outro lado. Faz também um ponto alto para cada corrente, tá? Então, vou fazer lá até a última correntinha e já volto com vocês. Então, aqui agora a gente já tem a nossa base para poder fazer aquela parte dos blocos, tá? Então, aqui a gente vai começar a fazer os blocos. Sobe 3 correntes, vira. Para os próximos 2 pontos de base, faz um ponto alto para cada um deles. Faz 2 correntes, pula os 2 pontos de base e para os próximos 3 pontos faz um ponto alto para cada um deles. Faz 2 correntes, pula 2 pontos de base e para os próximos 3 pontos faz um ponto alto para cada um deles. A gente vai fazer essa sequência até chegar lá no final. Cheguei então aqui no final, a gente vai fazer agora a próxima carreira. Aqui a gente vai subir 5 correntes. Vira. Vamos no próximo espaço e faz 3 pontos altos, todos dentro do mesmo espaço. Faz 2 correntes, próximo espaço, 3 pontos altos. Então, você pode ver que essa sequência a gente já fez lá na parte de cima. A gente vai continuar, então, repetindo aquela sequência, tá? Por isso, eu não vou mostrar pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito comprido mais do que ele já tá. Então, agora, é só você seguir a sequência que a gente fez lá na parte de cima, tá? Vou fazer, então, aqui o meu e já volto com vocês. Terminei, então, aqui toda a minha sequência, a mesma coisa que a gente fez lá na parte de cima, olha só como ficou. Parte de trás e parte da frente. Agora, a gente vai fazer a união com a parte de cima, da parte de cima com a parte de baixo, tá? Então, você pode ver que o desenho ele vai se encaixar e a gente vai fazer a união aqui. Pra fazer a união, a gente vai pegar aqui esse fio que eu falei que era pra gente cortar ele um pouco maior, porque a gente vai utilizar ele agora pra fazer a união, tá? Então, eu vou pegar aqui a agulha de tapeçaria, introduz o fio. Nós vamos, então, no primeiro ponto da parte de cima. E eu vou pegar só a argola da frente do primeiro ponto e puxa. Eu vou no segundo ponto das duas partes, pegando apenas a argola da frente. Introduz a agulha e puxa. No terceiro ponto, da parte de cima e de baixo, pegando apenas a argola da frente, introduz a agulha e puxa. Agora, a gente vai ter aquelas 5 correntinhas, onde a gente pega uma correntinha de um lado e uma correntinha do outro, introduz a agulha e puxa. Próxima correntinha, introduz a agulha na primeira parte, na segunda parte e puxa. Então, a gente vai fazendo essa costurinha aqui, tá? Pra ir unindo a parte de cima com a parte de baixo. Vou fazer ali até o final e já volto com vocês.
Terminar então aqui a união, agora a gente vai fazer o acabamento junto com as alças. A gente vai fazer tudo de uma vez. Então aqui eu já peguei o meu fio, fiz um nó. A gente vai vir aqui nessa parte do bojo, da parte de cima, tá? Nessa primeira carreira de pontos altos, a gente vai nessa carreira aqui do lado, tá? Que tem os pontos altos, e não na carreira de baixo. Nessa lateral aqui, que tem os pontos altos já virado aqui pra nós. Vamos introduzir a agulha e faz um ponto baixo, sobe 2 correntes. Vou fazer essa carreira já escondendo esse fio, tá? Volta no mesmo ponto, faz mais 2 pontos altos. Vamos pular 2 pontos de base e no próximo faz um ponto baixo. Sobe 2 correntes, volta nesse mesmo ponto de base e faz mais 2 pontos altos. Vamos pular 2 pontos de base e no próximo faz um ponto baixo. Então, aqui a gente tá fazendo acabamento, tá? A gente vai fazer essa sequência até chegar lá no espaço de correntes. Então, lá na parte de cima, onde tem aquelas 2 correntes, tá? Vou fazer ali e já volto com vocês. Fiz aqui então toda a minha parte, eu cheguei ali naquela parte que tem um espaço de correntes. Vamos introduzir a agulha e faz um ponto baixo. Aqui a gente vai apenas subir as correntes, tá? Você pode fazer a quantidade que você quiser, porque essa aqui é a parte da alça. Pode fazer 40, 50 centímetros, tá? Vai aí do gosto de vocês, se vocês querem que fique um pouco maior ou um pouco menor, tá? Vou fazer as correntes e já volto com vocês. Feito então aqui as correntes, a gente vai voltar agora a carreira. Então aqui a gente vai pular 6 pontos, 6 correntes, e na 7ª corrente a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Faz 2 correntes. Vamos pular 2 pontos de base, 2 correntes de base, e na próxima a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Pode fazer de 2 a 3 correntes, tá? Faz novamente 2 correntes, pula 2 correntes de base e na terceira faz um ponto baixíssimo. Vamos seguir então essa sequência até a última, até lá embaixo. Chegando então aqui na parte de baixo, olha só como ficou a alça. A gente vai fazer um ponto baixo, um ponto baixíssimo, naquele último ponto baixo. No primeiro ponto baixo que a gente fez, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Nós vamos, dentro do espaço, faz um ponto baixo. Próximo ponto de base, faz um ponto baixo. E vamos continuar a sequência de acabamento. Sobe 2 correntes, volta nesse mesmo ponto de base e faz mais 2 pontos altos.
Pula 2 pontos de base e no próximo faz um ponto baixo. Sobe 2 correntes, volta nesse mesmo ponto de base e faz mais 2 pontos altos. Pula 2 pontos de base e no próximo faz um ponto baixo. Continua então com essa sequência do acabamento, tá? É a mesma coisa que a gente fez ali do outro lado. Então aqui, ó, vou colocar aqui na mesa para vocês verem melhor. A gente vai continuar com essa sequência de acabamento por toda essa parte, aqui embaixo e também pela outra parte. Chegando ali em cima, faz a alça e continua com o acabamento por toda essa parte até chegar ali, tá? Vou fazer então até ali e já volto com vocês. Fiz aqui então todo o acabamento e a alça, olha só como dá uma diferença, né, a fazer o acabamento. Agora a gente vai fazer a alça aqui que tem nessa parte, tá? Então, é a mesma coisa, ó. A gente vai vir aqui nessa carreira de pontos altos que tem. A gente tem ali de base aquela carreira de pontos altos, faz um ponto baixo ali. E vamos subir as correntes. Aí você pode fazer a mesma quantidade de correntes que você fez em cima, ou pode fazer a mais, aí fica do critério de vocês. Após subir as correntes, é só voltar fazendo aquelas carreiras de correntes também. É a mesma coisa que a gente fez na alça de cima, tá? Sobe as correntes e depois desce com corrente ponto baixíssimo. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Fiz aqui então a alça, agora a gente vai fazer o acabamento por essa parte aqui, onde é muito simples também. Então aqui, após fazer ali a alça, a gente vai prender com um ponto baixo. E vamos fazer um ponto baixo também no próximo ponto para começarmos o acabamento. Vamos subir 2 correntes, volta nesse mesmo ponto de base e faz mais 2 pontos altos. Nós vamos no próximo espaço e faz um ponto baixo. Sobe 2 correntes, volta no mesmo espaço, faz mais 2 pontos. Ali, eu coloquei errado, era para colocar ali no próximo espaço, tá? Eu coloquei no ponto, mas na verdade é no próximo espaço, tá? Prende com o ponto baixo, sobe 2 correntes. Volta no mesmo ponto de base, faz mais 2 pontos altos. Agora sim, ó, a gente vai ali no próximo espaço, faz um ponto baixo, sobe 2 correntes. Volta no mesmo espaço e faz mais 2 pontos. Desse espaço, a gente vai direto para o outro, tá? Então, ó, vamos para o próximo espaço ali e faz um ponto baixo. Sobe 2 correntes. Volta nesse mesmo espaço, faz mais 2 pontos altos. E já pula para o próximo espaço. Ali no próximo espaço, prende com um ponto baixo. Então, a gente vai fazendo assim, tá? Por toda essa parte. Vamos fazendo assim, ó. Por toda essa parte aqui. Até chegar ali onde vai ter a outra alça, tá? Vou fazer e já volto com vocês. Fiz aqui, então, todo o acabamento dessa lateral. Cheguei ali naquela parte onde a gente tem aquela carreira de pontos altos, tá?
a gente vai fazer a alça nessa carreira de pontos altos. Então, faz um ponto baixo e pode subir as correntinhas. E depois volta fazendo correntinhas e pontos baixíssimos. Então, é a mesma coisa que a gente fez nas outras alças, vamos fazer nessa também. Fiz aqui, então, toda a minha alça, agora a gente vai fazer essa parte de baixo. Essa parte de baixo a gente não vai colocar acabamento, tá? Então, a gente vai fazer apenas ponto baixo. Vamos no próximo ponto. Faz um ponto baixo. Próximo ponto, faz um ponto baixo. Então, nessa parte aqui, vai apenas colocar um ponto baixo para cada ponto de base. Feito, então, toda essa parte aqui de pontos baixos, a gente vai começar a fazer aquele acabamento aqui nessa parte, até chegar ali na ponta. Chegando aqui nessa ponta, vamos fazer mais uma alça, tá? Feito ali a outra alça, a gente segue fazendo essa carreira aqui com pontos baixos. Na outra ponta, faz mais uma alça. Aí, vamos seguir fazendo o acabamento de pontos altos, tá? O mesmo acabamento que a gente fez em cima, faz aqui. Nessa parte aqui, a gente vai fazer apenas pontos baixos. Chegando nessa ponta, faz a penúltima alça. Então, faz aqui também mais uma alça. Segue fazendo aqui todo o acabamento por essa parte. Mesma coisa que a gente fez do outro lado. Chegando aqui, a gente vai fazer mais uma alça. E aí, eu volto com vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui toda essa parte e já volto. Então, após fazer todo o acabamento e a última alça, você pode fazer um ponto baixíssimo, cortar o fio e arrematar, que já vai estar pronta a nossa peça. E assim ficou o nosso body. Se você quiser, você pode estar colocando bojo também. E você pode colocar forro na parte da calcinha, tá? Na parte de baixo. Aí fica no critério de vocês. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.